noite, eu sou Fabrício Barcelos, empreendedor, professor, palestrante e cristão acima de tudo. E está começando mais um Ideias na TV, um programa criado para dar voz às pessoas, líderes, empresários e homens de fé que carregam histórias reais de coragem, superação, propósito e transformação. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito forte, recomeço. Começar algo do zero já exige coragem, mas recomeçar muitas vezes exige ainda mais, porque no recomeço existe memória, existe comparação, existe dor, existe lembrança do que já foi construído, do que foi perdido, do que deu certo por um tempo e depois deixou de fazer sentido. Muitas pessoas conseguem começar, mas poucas têm força emocional, o pastor estava até falando isso, força emocional, mental, para reconstruir depois de uma queda, depois de uma frustração, depois de uma dívida, depois de uma decepção ou de uma rota que precisou ser corrigida. E talvez uma das maiores verdades da vida seja esta: nem todo sucesso aparente significa que estamos no centro da vontade de Deus. Às vezes as pessoas crescem, conquistam, trabalham muito, se dedicam intensamente, mas no caminho começam a quebrar princípios, sacrificar a família, abandonar momentos importantes e colocar o negócio no lugar que deveria pertencer a Deus. E quando os princípios são quebrados, uma hora a vida cobra essa conta. Mas a boa notícia é que Deus também é Deus de reconstrução. Ele não apenas permite novos recomeços, Ele também sustenta recomeços. Ele restaura história, reposiciona pessoas, cura feridas, organiza propósitos. Hoje nosso convidado é o nosso querido pastor Eugênio Oliver, homem que carrega uma história marcada por trabalho, empreendedorismo, perdas, aprendizado, fé. Ao lado de sua esposa Carla, ele viveu por muitos anos uma jornada intensa de empreendedorismo. Foram 14 anos dedicados a um negócio no modelo multinível, onde ambos investiram tempo, energia, sonhos e praticamente toda a vida para fazer aquilo dar certo. Durante esse período, viveram experiências de crescimento, aprendizado e também marcas profundas. Houve momentos em que o negócio virou prioridade absoluta. Família, descanso, datas importantes, até momentos com os filhos acabaram, ficando, e muitas vezes, por segundo plano. Com o tempo, o pastor Eugênio percebeu que é possível estar fazendo muito, mas ainda assim estar fora do lugar certo. Por isso mesmo costumo dizer, fazer sucesso onde Deus não quer pode ser o maior fracasso que existe. A caminhada também trouxe dores financeiras, dívidas, decepções, necessidades de reconstruir a própria vida. Mas pela graça de Deus, as dívidas foram pagas, a visão amadurecida e uma nova consciência nasceu. A empresa não é apenas uma fonte de sustento, mas uma responsabilidade diante de Deus. Depois de tantas experiências, pastor Eugênio passou a compreender que tudo aquilo que temos não pertence de forma absoluta. Somos apenas administradores daquilo que Deus confiou às nossas mãos. Enquanto essa chave virou, visão sobre negócio, família e fé, propósito mudou completamente. Hoje ele entende que empreender não é apenas ganhar dinheiro, é construir um legado, é deixar princípios para os filhos, é entender o porquê da empresa. É viver uma vida onde Deus não seja o detalhe, mas o centro. E é sobre isso que vamos começar hoje. Recomeço, reconstrução, princípios, fé, negócio, família, legado. Pastor Eugênio, seja bem-vindo ao Ideias na TV. É uma alegria receber você aqui. Vamos começar o bate-papo, pastorzão? Vamos sim, Fabrício. Bora. É um prazer poder estar aqui, compartilhar daquilo que Deus tem feito na minha casa, na minha vida, as pessoas à minha volta, sobre um princípio, sobre um propósito. Quando nós descobrimos o nosso propósito, nós entendemos que o propósito ele não se cumpre sozinho, Precisa de pessoas. Verdade. Senão, seria muito fácil fazer sucesso em um lugar, uma ilha deserta, não teria sentido nenhum. Não é verdade? Então precisamos de pessoas. Amém. Eu vejo aí, a gente nem escrevi sobre legendários, mas eu não consigo hoje, sabe, pastor,
deixar de falar, né? É uma história, né? É algo valioso. Eu falei para Deus, Deus, construí as perguntas, mas hoje te vendo como legendário aqui, pastor, eu também legendário, a gente sabe e ama esse projeto, né? Ama esse movimento, ama esse movimento. Explica até para o pessoal que está vendo aí, pastor, o que é o Movimento Legendários, para eles não confundirem com outro programa, né? Então, o movimento, eu não poderia de mencionar o pastor Chap Curso, né? O movimento, ele começa com ele. O movimento, ele é uma brincadeira de criança. Ele começa uma brincadeira de criança onde ele entendeu que nós precisávamos reconfigurar a nossa rota como homens, porque os nossos filhos nos veem como super-herói. Verdade. Então aí nasce o Legendário, uma brincadeira ali com os filhos, e esses homens são reconfigurados. Nasce para homens, mas se torna um movimento para famílias. Hoje o Legendário ele tem várias frentes, né? E nós temos percebido isso em algo que o Legendário tem dado esperança para as famílias. Eu, como pastor, muitas pessoas me procuram, principalmente mulheres, né? Falam assim, pastor, meu esposo precisa ir no Legendário, porque ela vê ali como uma saída, né? Uma resposta. E fazer parte desse movimento é exatamente sobre isso, ser uma resposta. Primeiramente para minha casa, primeiramente para mim, para minha casa. Ser uma resposta onde que Deus, todos os dias, ele recebe orações de famílias que estão destruídas, que estão sem esperança e que possam levantar outras famílias para ajudar essas famílias. E para mim, acho que para você e para nós temos orgulho. Sim, nós temos colhido vários testemunhos de pessoas que elas têm... nós estávamos com um caso agora que o rapaz subiu, tinha 15 dias separado da esposa. 15 dias. Ele subiu no top, separado. A esposa levou ele até ali na saída do top. E a certeza dele era, quando voltar, a gente vai no cartório, né, e falou para ela. E a gente acaba tudo, finaliza, você segue sua vida, eu sigo a minha. E a luta da vida dela sempre foi que ele convertesse o seu coração a Jesus. E quando ela saiu dali, ela chorou e orou para Deus, Senhor, se eu faço então na vida dele. E esse rapaz, ele, entre aspas, ateu, não tinha aceitado a Jesus, aceitou Jesus, volta com a consciência que o maior presente que Deus poderia ter dado para ele é a família. Ele reconstrói de novo, pega a esposa com a filha recém-nascida, acho que tem 8 meses, e aí ele dá um novo destino para essa casa, começa a vender todas as coisas, tira as amizades de bebida. Eu estava falando com ele agora há pouco, e ele falou assim, pastor, eu quero que você venha aqui na chácara, porque essa chácara foi motivo de vergonha para mim, porque aqui eu recebi várias baladas, mas agora eu quero receber Jesus. Então, que preço tem isso? É imensurável. Então, o movimento legendário, ele nasce numa necessidade, mas que hoje é uma realidade. Não é sobre o legendário, é sobre Jesus. E engraçado que hoje eu ouvi uma frase, né? Esse Deus, o pessoal falou, né? Esse Deus que vocês buscam, esse Deus que vocês falam, o legendário número 1, ele continua, ele usou esse termo, ele continua curando, ele continua fazendo milagres, ele continua, né, fazendo transformações. Num café, inclusive, que eu estava hoje, a pessoa falou assim, olha, meu pai chegou aqui no Legendário, não sabia se ele ia sair vivo, meu pai sai curado de um problema que ele tinha na coluna e não tem mais esse problema na coluna. E que ele estava vivendo isso há 10, 15 anos, ele saiu agora, chegou e contou esse testemunho. E ele fala, olha, o Deus que vocês estão buscando lá, o Deus que vocês falam lá, é esse Deus que continua
fazendo milagres, né? É o que sempre eu falo, né? Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e sempre vai ser. Jesus, ele não mudou, ele só vai mudando as multiformas de falar conosco, né? Então vão surgindo esses movimentos, vão surgindo outras coisas. Eu não sei se daqui 10 anos, 15 anos vai ter o Legendários. Eu não posso te dar essa certeza. Mas hoje eu me sinto honrado em fazer parte disso. Verdade. Né? Eu me sinto honrado em poder estar servindo as pessoas, onde um dia eu fui servido, onde Deus falou comigo. Tem muitas pessoas que falam assim, legendário é para quem trai a esposa. Também é, porque ele vai entender que o bem mais precioso é a família. Mas quando eu subi, foi mais para dar uma opinião. Como pastor, eu não tenho como eu emitir opinião de alguma coisa que eu não vivi. E eu entendi que se eu opino pelaquilo que as pessoas acham, eu poderia opinar algo errado e tirar a oportunidade de um rapaz como esse, com 15 dias separado da esposa. Ele está na igreja, a gente tem várias outras ferramentas que nós usamos, mas foi no Legendário. Deus quis levar ele lá na montanha para falar com ele. Então, se eu opino, dou uma opinião sem mesmo conhecer, eu tirava a oportunidade de uma família, e era mais uma família separada. Então, Legendário não é só para quem trai, mas é para uma família que tem esperança. É para um pastor que tinha deixado, na verdade, tinha encostado seu ministério, como eu tinha feito, e entender, já estava com 50 anos, falei assim, eu não tenho mais, eu vou só cuidar da mesa de alguma coisa, eu estou ali, vou acabar servindo a igreja local e está tudo certo. Né? Vou cuidar da minha empresa e vou cuidar da minha família. E está tudo certo sobre isso. Só que não sou eu que tenho um chamado, é o chamado que me tem. Então, Deus falou comigo lá na montanha e isso tem queimado meu coração. E você tem feito parte disso. Sim. E você tem visto o que nós temos feito, né? E entrando dentro disso, cai sobre a empresa. Sim. O que nós viemos falar. Eu acho que hoje, o empresário hoje, ele enfrenta várias situações e se vê, às vezes, hoje, numa manhã, onde que não é sobre o dinheiro, mas é sobre Deus levantar uma pessoa como você se levantou, como essa TV aqui está se levantando, em educar, em trazer uma consciência de uma resposta, não de um empresário, mas de uma família que está em desespero. Então, um programa, algo que nasceu, e a gente está falando sobre essas conexões, e Deus vai, mudando e vai te levando, e na verdade é o propósito. Então, ele vai unindo pessoas, colocando pessoas no seu caminho, onde que chega num momento agora que alguém, que vai estar assistindo, e isso vai servir para ela de um recomeço. Um recomeço onde que talvez ela está perdida, ela está ferida, ela não sabe nem para onde ir mais. Talvez isso vai dar um direcionamento. Então, esse programa também é uma resposta, como um movimento Legendários. Verdade. É engraçado que tem aquilo que a gente prepara, tem aquilo que a gente acredita, tem aquilo que, inclusive, eu escrevi como perguntas aqui. Mas eu vejo que o nosso Deus é um Deus que vai, como o senhor, a gente veio conversando, né? Deus vai montando e Deus vai construindo esse programa, vai construindo, esse momento do jeito que Ele quer, do jeito que Ele preparou, que nós possamos ser, esse canal, pastor, de instrumento, esse canal para a gente olhar e mudar e reescrever e saber o que Deus tem para nós como propósito, Porque se eu parar e perguntar até para o senhor, o que era o senhor antes de ter, esse visão, esse cuidado de Deus como propósito e como entendimento e como é hoje, É engraçado, Fabrício, porque assim, ser cristão não me faz não ter problema. Pelo contrário, os desafios sempre vão vir. Realmente, às vezes. E às vezes nós, numa ótica de ser cristão, nós imaginamos assim, bom, então quando eu me tornar cristão,
então tudo vai se ajeitar e tudo vai dar certo, como uma varinha de condão. Pelo contrário, né, nós entendemos que às vezes muitas coisas não dão certo porque talvez não está dentro daquilo que Deus quer para mim, para minha casa e para sua casa. Então nós temos uma responsabilidade muito maior. Então quando eu não conhecia a Cristo, então eu levava a minha vida de qualquer jeito. Então assim, eu tentava empreender e eu colocava, como você falou no início, eu colocava esse negócio como prioridade. Porque eu imaginava, eu vim de uma família bastante humilde. Então, era daquela família que era eu, meu pai, minha mãe e meu irmão, e que a gente comprava, fazia maionese no final de semana, com macarrão e uma Coca-Cola de 1 litro que dava para a família toda. E quando tinha isso, às vezes não tinha isso, né? E a gente ficava muito feliz quando tinha. Então minha mãe e meu pai sempre precisou trabalhar, né? Então eu vim de uma família que meu pai e minha mãe, eu vi eles trabalhando para as pessoas. Então quando eu venho para Goiânia e decidindo mudar minha vida, e quando eu conheço a minha esposa, então ali eu trabalhava para uma empresa, ela trabalhava para uma outra empresa, e de repente nós, né, através de uma dor, ela estava acima do peso, iniciamos um trabalho numa empresa de multinível, e nessa empresa a dor dela se tornou um propósito em ajudar outras pessoas. Então a motivação estava certa, mas do jeito que nós gerimos era errado. Porque muitas vezes, como você falou, e muitos empresários fazem isso, colocam o negócio na frente, né? Você coloca o seu negócio na frente da sua família. E aí são princípios. Depois que eu fui entender que são princípios, então não tem como Deus te abençoar em algo que você vai colocar o seu negócio na frente de Deus, da sua família e de qualquer outra coisa. Então nós, como você falou, eu cansei de fazer viagens, né, para conhecimento, mas com meu filho doente, com febre, o aniversário de uma criança, né, que está ali esperando ali um abraço do pai, esperando que o filho, né, ele quer ali a presença dos pais. E o que acontecia? Nós não estávamos ali presentes. Nós colocávamos o negócio. E entre o que nós acreditávamos era o seguinte: bom, se meu filho está doente, tem uma situação que eu vou colocar mais ainda. Meu pai, ele perdeu meu tio mais velho, depois ele perde o irmão, o outro tio meu, que ele era muito colado, era muito junto, os dois andavam muito juntos, né? Meu tio Zezinho e meu pai eram muito juntos, como eu com meu irmão. Uhum. E meu pai perde meu tio, né? Uma doença, um câncer, sofreu bastante, e meu pai sofrendo aquilo ali, e eu nessa empresa. E aí eu recebo a notícia, e tinha um seminário no dia, nós tínhamos convidados e eu tinha algumas responsabilidades. E aí a minha esposa chega e fala assim, ligou pra ela, né, pra dar a notícia e tal. Eu falei assim, nossa, é uma pena, gostava demais do meu tio. Pois é, mas você precisa ir pra lá. Eu falei, eu não vou. Mas você não vai? Não vou. Ela falou, mas por que você não vai? Eu falei assim, porque o negócio é mais importante. Eu não sou médico, eu sou um empresário. Eu preciso empreender para trazer recursos para minha casa. Aí, mas seu pai vai ficar bem, vai dar tudo certo. Não adianta, meu tio não vai voltar. Então eu preciso, aqui vai fazer diferença na minha vida, lá não vai fazer diferença. E aí minha esposa sentou, me balançou, me fez acordar, falou assim, ei, acorda, é seu pai, ele precisa de você agora. Não é sobre o seu tio que faleceu, é sobre o seu pai. E eu fui com muita raiva para Nápoles. Cheguei e eu me recordo quando eu cheguei na porta, onde que era o velório do meu tio, quando meu pai me viu e começou a chorar, e falou assim, que bom que você veio. Olha. Nós temos que... Importante, né, que o homem possa acordar para isso, né, que você possa entender que sim, você é o provedor,
você é a pessoa que faz a diferença na sua casa, mas o quanto é... Aqui eu vou até juntar duas coisas, né? Juntar o Legendários, o movimento, e juntar aquilo que nós temos como propósito em Deus e entender, cara, o que eu estou fazendo? Né? Exatamente. Eu estou no caminho certo e eu sei que realmente o quanto o movimento dos Legendários, o quanto ele transforma, muda a nossa mente, né? Para se reprogramar e entender nosso papel. Podemos ser empreendedor, temos que ser, que nós vamos ser instrumentos do Senhor dentro daquilo que nós estamos conversando. Mas que Deus, nós temos que, com Deus, mudar essa mentalidade. Saber o grau de importância das coisas da nossa vida. Né? Entender a quem realmente nós temos que dar o devido valor. Né? Que nós possamos dar o peso certo. Homem de Deus, você que está escutando esse bate-papo, você que está escutando o dia de hoje do Ideias da TV, que você entenda o seu papel de empreendedor, mas que você entenda o seu papel como provedor dentro da sua casa, como entenda o seu propósito e consiga, né, realmente tomar decisões que às vezes parecem doídas. Mas você imagina, você poder ouvir, né, um pai dizer, filho, que importante você estar aqui. Talvez ele como empreendedor, é o que ele falou, estava doído, ele queria estar lá empreendendo, porque era mais importante, já tinha falecido, já tinha terminado a história ali. Mas a hora que ele vê, né, o filho chegando, o pastor Eugênio chegando falando, filho, que maravilha ter você aqui. E às vezes precisa disso também, chacoalhão da esposa, né? Exatamente. Precisa no chacoalhão, é o que eu sempre falo, a gente estava até conversando um pouquinho também sobre isso hoje, que a esposa é o nosso radar. Eu falo que a esposa é muito isso. Que a esposa enxerga com o olho que às vezes a gente não está enxergando. Né? Para nos nortear e nos fazer enxergar algo diferente. Gente, vou continuar esse bate-papo, vou parar um minutinho aqui para o nosso intervalo, tá? Esse papo tá maravilhoso, nós vamos dar sequência nisso, 2 minutinhos para o intervalo, voltamos em 2 minutinhos com Ideias na TV, é isso daí.